Olá, paz de Deus com todos. Pessoal, eu vou continuar analisando aquela live do youtuber que entrevistou um teólogo. Eu estou tentando me livrar disso, mas tá difícil porque eu quero fazer ligação com aspectos históricos e não doutrinais. Só que a coisa é emaranhada, é difícil separar. E ao mesmo tempo eu estou muito surpreso, eu que venho de outra área, com essas duas pessoas aqui, que eles trazem o nome do Arribamar Coitadinho, que é o plagiador, aqui nesse próximo trecho da conversa. Então, assim, eles fazem parte do mesmo grupo, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, pode comentar aqui e me ajudar, inclusive nessas questões teológicas. Só que eu estou perplexo, assim, de ver o despreparo. No português eu já mostrei, num vídeo. Eu aconselho até vocês verem os vídeos anteriores do volume 1, volume 2, volume 3. Eu sei que a capa está meio que parecidas. Elas são parecidas, mas são vídeos diferentes. Procuram ver para vocês terem uma ideia mais assim cronológica da coisa. Eu estou surpreso, talvez eu cometa gafe aqui, mas assim, eu não sou teólogo, mas eu leio, eu interpreto o texto e eu escrevo. Basicamente é isso que eu fiz na vida inteira. E eu leio a Bíblia desde criança, depois eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia com outro viés, com outro propósito, e me deparo com essas coisas assim. Eu fico surpreso de ver assim, tanto, digamos assim, tanta atitude assim de leigos, digamos assim, num assunto que era para ser diferente. Bom, eu vou continuar aqui, vamos analisando. Ô Teresia, o homem é inato o livre-arbítrio dele. Nem arminiano fala uma coisa dessa. Nem Calvino fala uma coisa dessa. Nem os filósofos medievais diziam isso. Nem os pais da igreja diziam isso. Bom, aqui ó, arminianos, calvinistas, pais da igreja, filósofos. Bom, a primeira coisa que vem na mente, quando eu leio a Bíblia, que eu falei, e nas questões históricas, e a propósito, eu acho que chegou a hora de eu dizer, eu sou autor do livro História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana de Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina. E mais um livro sobre essa pesquisa, que é Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Então, assim, quando eu leio a Bíblia, eu trouxe até a Bíblia aqui, eu não quero ficar citando versículos, porque não é o propósito aqui, mas eu vou falar de assuntos que eu leio, Tem a minha Bíblia aqui, que é essa Bíblia antiga, que eu ganhei quando eu fui batizado. O livre-arbítrio não é inato. Eu fiquei assim, não é isso que eu entendo quando eu leio esse livro. Não é. Eu estava lendo até aqui uma parte, eu lembro assim do título, eu fui atrás, Depois eu vi que todo o contexto condiz com o título, porque o título foi colocado, O título não é a escrita original. Todo homem é convidado a procurar a salvação, Isaías 55. Aí eu fui ler. Esse é o contexto do convite, todo homem é convidado. Gente, às vezes eu sou convidado para algo e eu não vou. Isso não é livre-arbítrio? Ultimamente eu só saio de casa se eu for obrigado. Convites eu só aceito se eu for obrigado. Quer dizer, se eu for obrigado não é questão de livre-arbítrio, eu tenho que ir. Ou eu estou errado, gente? Eu vou colocar de uma forma bem simples. Eu estou perplexo com isso. Eu estou perplexo. Agora, assim, Armínio e Calvin, não são eles que escreveram a Bíblia. Os pais da igreja também. Eu tive que me inteirar desses assuntos, e os medievais muito menos, que daí já tinha passado mais tempo, para eu poder entender. Porque
porque eu sou muito assim, a primeira pergunta que me fazem, você é exclusivista, a salvação só veio então a partir de 1910, antes não tinha, eu fui pesquisar o que são os pais da igreja, né? Tô pesquisando ainda, né? Tô pesquisando, mas gente, eu vou falar ali, o que me vem agora, o que eu apurei lendo, Inácio. Ele achava que tinha que guardar o domingo, ou eu estou errado? E escreveu cartas, ele produziu uma literatura, digamos, de uma forma ou de outra ele produziu. E os outros também, mas eu quero falar mais do que eu estou lendo agora, mais recentemente. Tá, porque assim, esses dois aqui, eles decidem o que é heresia ou não. O youtuber ficou decepcionado porque o teólogo jogou um balde de água fria nele ao dizer que não classifica a CCB como seita, né? Daí ele já assim, mas o youtuber afirma, mas ele trouxe alguém achando que ia dizer, e esse outro, o teólogo, diz que flerta com o sectarismo. Aí, né? Mas o outro afirmou peremptoriamente, assim, né? E pronto, então ele é o que ele quer dizer, né? Beleza, então tá aqui. Mas eles decidem o que é heresia. Porque para mim não são Calvin, Armínio, calvinista, arminiano, consequentemente, não são os pais da igreja e muito menos os medievais, não. Eu leio o que está aqui. E daí vocês vão me ajudando, tá? Porque daí, perante a teologia, eu vou ser tratado como leigo, como, bobinho, não sabe nada, né? Mas veja bem, eu sempre vi como um livre-arbítrio. Você aceita ou não? Um convite, todo homem é convidado. O que é A inato perca em da nós é salvação, pecado. não é, Cleber? A perca da salvação perca é da muito salvação. grave. Porque nem arminiano e nem calvinista. Teve um arminiano que foi falar para mim, não, é porque você defende que não perde a salvação. Eu falei para ele, peraí, explica para mim qual que é a ideia arminiana de salvação, de escolha, ou de eleição, ou de predestinação. Como que Deus fez? Deus previu. Ele previu o quê? Que a pessoa se salvou? Foi. Mas se o camarada se salvou, como é que ele perdeu depois? Exatamente. Entendeu? Foi checkmate. Foi checkmate. Ou seja, eles não percebem que tem. Que nem eu falei hoje no áudio lá para mim. A questão Armínio e Calvino é coisa fina. Entendeu? A divergência chega num ponto muito fino. Então você não pode sair falando qualquer coisa, porque você pode estar entrando num caminho onde os dois concordam, você não está enxergando aonde está a divergência ali. Exemplo. Onde está? Entendeu? Exato. Então, mas a Tá, deixa eu dar uma parada aqui. Aquela coisa do checkmate, gente, para vocês foi um checkmate? Se a pessoa perdeu e foi vista ali no futuro, acho que ele está se referindo ao Apocalipse, né? Que são coisas que João estava vendo, coisas que aconteceriam num futuro. Então aqui a linha do tempo ela fica meio não cronológica, digamos, meio bizarra, digamos, meio de realismo fantástico. A gente vê na literatura. Aí que tá. Quem lê literatura de ficção, o filósofo usou muito as narrativas. A narrativa escrita ali, você vai contar uma história, você opta por uma narrativa que vai trazer elementos e formatos ali, enfim, pode ser cronológica, pode ser psicológica, pode ser assim que não traga um tempo cronológico, enfim, eu não quero entrar nessas questões aqui. Isso já cai por terra. O que o YouTube achou, tá? Se a pessoa perdeu a salvação, isso aí também seria visto no futuro. Não é checkmate nenhum. Seria visto no futuro que ele foi convidado, que ele aceitou, e durante ali o período ele não batalhou pela fé. E ele perdeu. Isso aí tudo seria visto. A cronologia da vida dele também seria visto no futuro.
Então, assim, que checkmate. Ai, gente, ou eu tô enganado. Não, eu tô assim, eu quero terminar logo isso aqui, porque eu me sinto assim, ridículo. Eu vou ser bem sincero, eu tô me sentindo ridículo. E eu quero aliar isso com o Franciscon. Porque assim, essa questão de Armínio e Calvin, quando eu leio a Bíblia, eu vejo porção dos dois. E é isso que é interessante na Bíblia, porque assim, nós da congregação somos acusados de não estudar a Bíblia, disso, daquilo, né? Todo mundo sabe dessa parte. Só que nós lemos muito a Bíblia. Como eu falei, eu lia antes como livre, depois eu li como cristão, como convertido. E quando eu li o pouco que eu sei sobre Calvin e Armínio, eu vi, as duas ideias, tem hora que parece que elas entram mesmo em confronto, são antagônicas e contraditórias. Aí você tem que ir balanceando, entendendo. Então, assim, se você for para Calvin ou Armínio, quer dizer, você está seguindo o homem. Teologias de homens. Os pais da igreja para mim foram homens também. E voltando ali, essa questão dos pais da igreja, que eu falei que eu tô lendo sobre Inácio, eu fico pensando, e aqueles anciãos ali que não escreveram cartas? Para mim, se alguém perguntar, mas nunca houve o povo de Deus na terra, então as portas do inferno prevaleceram sobre a igreja, né? Você narra uma história que só surgiu em 1910, isso no Brasil, mas e antes? Veja bem, não é por aí. O que eu falo é que a doutrina surgiu límpida e cristalina, mas antes havia boas intenções. E ali os pais da igreja foi a primeira geração após os apóstolos, não é isso? Eles eram crianças, talvez ali, que existe uma lenda que parece que Inácio era aquela criança que Jesus pegou e falou, olha, tem que ser simples como as crianças, algo assim, né? Gente, novamente, se eu estiver errado, vou me explicando, tá? Porque eu venho de outra área. Tive que me entender, procurar entender por conta enfim, eu já falei aqui, né, para dar mais sustento para a história que eu narro. Beleza. Então, essa primeira geração ali, os pais da igreja, escreveram cartas eles foram ali os famosinhos, vamos supor, que ficaram na história. E quantos que acharam que, não, eu vou cuidar da igreja, eu vou pregar a doutrina, eu vou preservar. E eles não entraram para a história. Entendeu? Me diga se eu estou raciocinando errado, porque os pais foram aqueles que produziram algo. Mas a igreja já estava em toda a terra da época. Então, se pode fazer paralelo com hoje. Né? Quantos dos anciãos aí estão lá na sua comum cuidando e estão pregando de acordo com a palavra de Deus? Né? Depois eu vou ler a carta de Franciscon, que você vê que ele tem toques do chamado arminianos e toque dos chamados calvinistas na carta dele de 1962, que essa carta vem desmentir a falácia dessa gente, que Franciscon não teve mais nada com a CCB, como o próprio filósofo falou. Filósofo não, teólogo, estou falando filósofo, né? Teólogo. Ele falou que Franciscon veio e zarpou, ele usou um termo coloquial, né? Não. 62 ali ele escreve essa carta. Tá chovendo aqui, espero que não atrapalhe o vídeo. Eu estou embaixo de um telhado de vidro, né? Eu vou tentar colocar aqui para terminar e eu vou para a carta de Franciscon. Eles acreditam em perca de salvação. Inclusive, esse aspecto gerou muita desgraça na vida de CCBanos. Eu não estou falando isso de achismo. Eu nunca trouxe achismo aqui, porque eu não vou fazer. Tá. Aí ele conta ali casos, que daí acho que não vai entrar no caso aqui. Aí eu vou para a carta de Franciscon, que daí ele cita um rapaz que suicidou. Eu não quero entrar nessas questões, fazer vídeo desse tipo. Mas, gente, uma que teria que saber esses contextos aí. Eu não quero dizer que houve muitos erros do passado. Meu Deus, como que houve? Claro que houve. Agora, sim, a pessoa tem que, sabe, tentar entender, ter uma mente sã, sabe? Enfim, não quero aqui dar explicação, conselho. Cada um sabe o que pega.
como você deve agir, sabe? Para alguém chegar a se matar, de repente, eu já vi casos que a pessoa pode ter problema psicológico. Digamos assim, da casa do meu pai, ninguém me tira, não. Tem essa. Os anciãos, o ministério também são homens falhos, ovelhas, como todos os outros. É isso que me agrada na congregação. Todo mundo é ovelha. O único pastor que é Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui se dá para falar mais alguma coisa antes de ir para a carta de Franciscão. Eu não estou falando isso de achismo. Ó, eu nunca trouxe achismo aqui, porque eu não vou fazer isso para prejudicar a igreja. Quando eu falo porque tem testemunhos no canal, tem pessoas, tem uma mãe que relatou. Uma mãe que relatou. Enfim, vamos ficar nessa questão Armínio e Calvin, né? Aí eu vou ler a carta aqui de Luiz Franciscão junto com vocês. Vamos lá. Então, olha só. E outra coisa, não que Franciscão seja o nosso teólogo, não. Também é uma ovelha, um servo de Deus. Só que assim, eles falam muito da vida do cara, desculpe aqui, né, também o termo coloquial, como se, sabe, ele é mais um membro, foi um caro servo de Deus. Trouxe, né, a remissão para o Brasil, mas não é o nosso teólogo, entendeu? Um cara que escrevia cartas, né, que ficou na história, né, porque, né, teve aí uma missão muito linda, mas assim, era assim da congregação cristã, aqui CCB, que eles mentem descaradamente. Eu já falei no outro vídeo, eles bebem na fonte do Arribamar Coitadinho, que plagiou meu livro e outros textos, é fácil provar que ele plagiou, muita gente sabe, quem lê o livro dele está ligado, sabe, reconhece que é plágio. Ó, então, olha só, a carta foi escrita em 10 de outubro de 1962. Luiz Franciscão aos meus queridos irmãos, anciãos, cooperadores e diáconos, e irmandade em geral. Olha, gente, como que não estava ligado a CCB, gente? Meu Deus do céu, 62. 2 anos depois ele faleceria. A graça e a paz de Deus, com a doce comunhão do Espírito Santo, tenha sempre a presidência e o domínio em vossos corações, para que possais sempre permanecer firmes na fé que uma vez foi dada aos santos. Agradeço a Deus por me conservar em vida até este momento, e discretamente bem, servindo-o com as forças que ele me concede, e espero também que esta vos encontre desfrutando das suas bênçãos, firmes nesta graça, observando os seus conselhos, os seus mandamentos, com a certeza de chegardes ao fim, aprovados, tendo combatido o bom combate. Olha, gente, aqui, arminiano, talvez, a gente tem que combater, guardando a fé, para esperar a coroa da justiça junto a todos os que os servirem até o fim, conforme vimos o exemplo no apóstolo São Paulo, e em outros tantos santos antes do que nós. Aleluia. Lembremo-nos de que fizemos com o Senhor um concerto de o servirmos todos os dias. Aceitamos o convite, né, de nossa vida, e Ele é o fiel cumpridor das suas promessas, e não negará o galardão, porém os que lhe forem fiéis até a morte. Olha, gente, não é arminiano isso aqui? Ou não? Por certo, queremos nos submeter sempre mais e mais a Ele, e com Ele venceremos tudo, e chegaremos ao fim para recebermos a coroa da vida eterna. Aleluia. Por uma
carta que me fora enviada pelo caro irmão Reinaldo Ribeiro. Ah, tá, aqui eu já li sobre esta carta. Ele fala, gente, sobre a questão das greves. Eu vou pular essa parte, tá? Eu vou pular essa parte para não ficar cansativo. Mas tem uma parte que ele diz o seguinte. Ó, ele indica aqui versículos que é para ser lidos. Deixa eu pegar a segunda parte. Aqui ele fala sobre a questão da greve. Eu tenho um vídeo analisando essa carta de 62. Eu aconselho vocês a darem uma lida, né? Darem uma lida, se quiserem entender ali, eu interpreto essa parte aí, o que ele respondeu, tá bom? Então vamos lá, ó. Pelos acontecimentos, né? O irmão perguntou lá se a gente deveria participar de greve, enfim. Aí aqui nesse parágrafo, vamos ver aqui, ó, acho que é nesse parágrafo. Portanto, cara irmandade, clamemos sempre a Deus e procuramos estar abrigados debaixo de suas asas de misericórdia, debaixo do sangue do corpo certo eterno, a fim de que possamos terminar nossa carreira para recebermos a coroa da justiça e não sermos condenados com o mundo, gente. Olha só, não é arminiano isso aqui, gente? Meu Deus do céu. Deus, obedecê-la. Deleitemo-nos mais a ouvir a sua palavra e obedecê-la. Tem hora que eu acho que alguns que se dizem historiadores aí, eles não leem, porque é difícil ler essas cartas. As manuscritas, então, é bem complicado. Para que venhamos sempre revestidos da fé, da sabedoria, das virtudes do alto, e termos sempre as nossas lâmpadas acesas como as virgens prudentes, a fim de podermos entrar nas bodas do nosso Senhor e com Ele reinarmos no seu reino para toda a eternidade. Amém. Nas minhas orações vos tenho sempre sempre diante, e esperamos que nenhum de nós venhamos a perder essa herança eterna, gente. Ó, perder a salvação, a herança eterna, pelas causas vis e passageiras deste mundo. Novamente, eu não estou dizendo, então você segue franciscano. Eu já falei, não somos franciscanianos, mas isso aqui é bíblico. Tantas duas ideias, porque assim, os teólogos têm porções da Bíblia, porque, entendeu? Uma coisa não vai ser falsa totalmente. Não, tem que ter porções de verdade da sua interpretação. Por isso que nós não lemos esse tipo de teologia. Entendeu? Porque ela vai pegar uma porção de verdade e vai vir com a sua subjetividade humana e já melou a coisa. Sabe, para mim é tão claro, tão simples isso, né? Orai por mim também, enfim. Tem uma hora aqui que eu não quero fazer um vídeo longo, mas então é na outra parte, que ele fala, ele cita os romanos, que para mim daí seria a ideia do chamado calvinismo, que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Eu vou ver se eu acho essa parte aqui, mas ele fala isso nessa carta. E por que ele fala? Porque ele está com a Bíblia ali na mente e está citando coisas desse livro maravilhoso, né? Maravilhoso. Em conversas com a minha esposa, a gente pensou, meu Deus, né? Olha só, tem uma coisa que se você não para pensar, parece que está desmentindo a outra. E é assim que nós vemos que deve ser. Daí você vai fazendo o seu balanço. Não adianta ir pelo um lado e justificar, não, então agora eu posso pecar à vontade, fazer o que eu quero porque eu fui predestinado. Não, você tem que ver a outra parte. Aí na outra parte, eu vou tentar, e daí é difícil, e você fica louco ali como esse rapaz, sabe? Não, entendeu? Você tem que ir encontrando contrapontos. Que nós somos realmente sujeitos a falhas. A própria Bíblia diz, eu quero fazer o bem ou o mal que eu faço. Vocês estão me entendendo, gente? E na história da congregação cristã, essa doutrina, ela foi surgindo límpida e cristalina. Límpida e cristalina. Então, assim, se formos até pelos chamados aí pais da igreja, os medievais, Calvin, arminiano, gente, fiquem com a Bíblia.
Estudem, vocês falam que nós não estudamos, é que nós não usamos esse verbo. Leem, nós usamos o verbo ler, não o verbo estudar. Porque o estudar, você vai trazer todas essas pessoas. Aí já melou, né? Então eu vou usar o linguajar da CCB. Leem a Bíblia, meditem, orem a Deus para Ele dar entendimento, né? Bom, gente, aqui nessa carta eu queria achar, mas ele fala e todo mundo sabe, né? Tá aos Romanos, né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, e do outro lado, todo homem é convidado a buscar a salvação. Não parece que está desmentindo? Se todo homem é convidado a buscar a salvação, muitos serão chamados e pouco escolhidos. Então, livre-arbítrio, porque senão você pensa assim, somos marionetes na mão de Deus. É uma coisa difícil de entender. Eu estou lendo também teorias assim que nega a cristandade, Cristo, tem isso também. E gente assim que prova o preto no branco que Cristo não existiu, que a Bíblia foi plágio, como fizeram aqui, que a Bíblia foi plagiada. E quando eu comecei meu doutorado, eu fiquei surpreso de ver nas ideias dos gregos e romanos, platônicas, enfim, questões bíblicas ali. Depois eu vejo que na história da igreja e a história do cristianismo histórico foi misturado, né, com a filosofia pagã. Aí eu fui me inteirando das coisas. Então, desde que eu lancei esse livro, eu fui me aperfeiçoando nessas questões. Ele está na 3ª edição, né? Na 3ª edição, eu me perdi aqui porque eu queria dizer assim, no meu doutorado eu fiquei surpresa ao estudar Epicuro e Diógenes. Eu falei, gente, isso é cristão. São ideias cristãs, mas em nenhum momento, por eu ser um cristão com esse meu sentimento, em nenhum momento eu pensei que foi plágio. 400 anos depois foi plagiado a Bíblia. Não, porque a fé, como eu falei, é difícil de se explicar, né? E essa linha aí, ela já negaria. Não, a Bíblia foi copiada e um monte de coisa ali. Então, meus caros, ser teólogo eu não sei, é uma coisa assim que eu não vejo assim muita coesão e coerência, não. Eu não vejo. Aí você está descambando para algo que realmente é complicado. É complicado porque vai mexer com a tua fé. Eu prefiro ficar em coisas seculares, né, e estudar somente para que eu entenda o que eu estou narrando aqui. Então, assim, quer saber da história da congregação? Leia esse livro, sabe? Não caiam nas falácias aí, não. Sabe? Eu sei que tem muita gente que bate palma para maluco dançar. Parem com isso. Querem saber da história da pesquisa e alguma interpretação de textos em 3 idiomas e como foi escrever esse livro de 500 páginas, Esclarecimento dos Novos Atos? Estão nas livrarias, online, na editora ou direto aqui comigo. Pessoal, desculpa aí, ficou um vídeo meio assim, né? Bagunçado, até por causa do barulho da chuva, mas espero que eu tenha ficado claro. Por isso, teologia, você viu quanta coisa que minha mente, sabe, ficou fervendo. Então aqui está a fonte. Deixamos Calvin, Armínio, pais da igreja, medievais, modernos, renascentista, eu não sei, eu estou lendo ainda, né? E as teologias. Algumas teologias são boas, a sistemática ali, que classifica os livros. Tem coisa assim. Aí vai da sua fé. Se a sua fé é sólida, você está firme na rocha, vai ajudar. Claro que vai. Só que eu vejo muita gente ser seduzida. Ai, agora eu sei da verdade. Agora, né? Agora eu descobri. Cuidado. Nem Calvin, nem Armínio. Entendeu? São porções ali que cada um pegou. E fica essa coisa aí. Igrejas, eu nem sei quais são. A presbiteriana eu sei que é calvinista, né? Eu nem entendo disso aí muito, porque não foi o meu foco de pesquisa, sinceramente. Agora,
Todas as vezes que alguém me diz algo ali historicamente, as igrejas que tiveram contato com a história dessa doutrina, qual eu narro ali no livro, tipo a presbiteriana, de onde saiu o Franciscão, não era presbiteriana, era uma coisa lá misturada com valdense e com outras coisas, muita coisa rolou ali. Então eu trago tudo isso, eu trago a verdade, eu não poupo também a CCB, eu não estou aqui para defender que ela não precisa de defesa. Tá? Não é isso não, já falaram que eu sou a voz oficial do Brás. Não é isso, eu conto a história e desmistifico mitos que surgiram entre nós também. Tem isso também. Nos vemos na próxima, fiquemos todos na paz de Deus e até mais.